Eu sempre fiz muito exame de rotina, sempre fui muito cuidadosa quanto a isso. E em um dos exames de rotina que eu fiz, foi em abril de 2013, a médica descobriu um nódulo. E aí eu fiz os exames e todos os exames deram que o nódulo tinha todas as características de negativo, não era câncer. E aí o protocolo médico era, volta daqui a 6 meses pra gente controlar, ver como é que tá. E aí depois de 6 meses, eu tinha marcado consulta já, e eu tinha, nesse meio tempo, eu já tinha achado um outro nódulo nas axilas, mas eu não preocupei, porque o último exame tinha falado que era tudo negativo, então despreocupei. E aí no dia que eu fui fazer esse retorno para ver como que ele estava, na hora que a médica já bateu o olho, já viu o nódulo nas axilas, ela já assustou e já falou, não, preciso que você faça um ultrassom agora, preciso que você resolva agora. E no ultrassom ele já tinha mudado totalmente as características, ele não tinha mais características de benigno. E aí fiz o exame e aí na hora ela quis que eu fizesse a biópsia ali mesmo. E aí já fiz e aí eu já saí de lá sabendo que eu tinha 95 ou mais por cento de chance de ter câncer. Então esse foi o dia do meu diagnóstico, que foi horrível, né? Que você acorda de manhã, você vai fazer um exame de rotina e você sai de lá com o diagnóstico de câncer. Foi assim, o pior dia da minha vida. Nossa, na hora que eu saí de lá eu fiquei tão arrasada. Pra você ter uma ideia, eu saí de lá, eu esqueci o sapato, eu saí de lá descalço, eu esqueci o sapato dentro da clínica, voltei, porque eu tava completamente desnorteada. E na hora eu lembro que eu perguntei pro médico, mas eu vou perder cabelo? Como é que vai ser? Quimioterapia? Porque a gente acha que esse tipo de coisa você nunca vai acontecer com você. Então na hora que você depara com a realidade na sua frente, eu acho que eu saí de lá assim, vou morrer, vou ficar fraca, vou ficar igual aquelas cenas que a gente vê em filme, as pessoas morrendo, debilitadas no hospital, careca, fracas, eu só pensava nisso. E aí eu saí de lá, aos prantos, eu entrei no carro, a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe. Eu não pensei em nada, na verdade. Eu não deveria ter ligado pra ela no estado que eu tava. Mas eu liguei pra ela chorando e eu lembro que eu falei, mãe, eu tô com câncer. Então assim, eu imagino o que ela sentiu do outro lado. Mas foi assim, eu não me controlei. E aí eu tinha um namorado na época, eu liguei pra ele e falei com ele assim, vamos terminar porque você não precisa de passar por isso, porque na minha cabeça ia ser assim, um caos. Ele não tinha, como que ele ia ficar com uma mulher desse jeito? A gente é vaidosa também, aí você percebe, ele vai ficar com uma mulher no hospital, porque é só isso que eu pensava, eu vou morrer, pra que ele vai perder a vida dele comigo? E aí, ele obviamente falou, não, nunca, tá ficando louca, nada disso. E aí depois, na verdade, a minha mãe que contou pro meu pai e contou para as outras pessoas da minha família. Mas a primeira pessoa que eu contei foi minha mãe e eu contei exatamente desse jeito. Fez toda a diferença, porque, assim, tem o Capri. Quando eu fui e a gente descobriu o nódulo e que ele deu características de benigno, eu não sei explicar direito por que ele deu características de benigno e depois ele não era, na verdade, ele já era câncer. Mas se eu não tivesse ido, eu não teria voltado em 6 meses e eu não teria feito os exames. E aí quando a gente descobriu efetivamente o câncer, ele já tinha ido para os nódulos, para os linfonodos das axilas. Então talvez se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se eu não tivesse visto, eu não teria essa chance. Eu não teria nem falando aqui, porque depois que o câncer espalha, aí eu não sei quais chances que eu poderia ter. Então se eu não tivesse ido, se eu não fizesse exames, com certeza talvez eu não estaria aqui. E por mais, e mesmo a gente fazendo exames, como aconteceu comigo, a gente ainda corre o risco, como aconteceu comigo. Tinha características de benigno e não era. Agora imagina para quem nem faz, como que é muito pior. Então o câncer de mama, e nessa caminhada eu conheci muita gente, com certeza a prevenção não, né? A ida, fazer exames de rotina, ela faz toda a diferença na nossa vida. A gente salva a nossa vida mesmo fazendo os exames. O recado que eu dou para todas as pessoas que eu gosto é o seguinte, nunca deixem de fazer exames.
sempre, mesmo se a gente não tiver nada, porque o câncer ele é silencioso. Então não vamos ter medo, porque quando eu descobri o câncer, eu senti muito medo. E se alguém chegasse perto de mim lá atrás e me contasse como que ia ser, eu não ia sentir o medo que eu senti. Porque a gente se redescobre, a gente realmente acontece muita coisa. Você faz quimioterapia é punk, mas não, se eu soubesse que ia ser da forma que foi, eu não teria ficado tão arrasada. A gente consegue sim passar por isso. A gente consegue achar outras formas de beleza na gente. A gente conhece muita gente incrível nessa caminhada e a gente muda muito a nossa visão de mundo. Então, assim, paradoxalmente, eu sou muito grata por acontecido isso na minha vida, porque se não tivesse acontecido, eu não seria quem eu sou hoje. Que a gente muda muito. Então, assim, não tenhamos medo, porque eu sei que muita gente não vai porque tem medo de descobrir. Então, não vamos ter medo, porque não é esse monstro que a gente acha que a palavra câncer ainda pesa muito. Não é. Comigo não foi. Então, esse é o recado que eu deixaria.